Daniel Furlan. Ator, comediante, roteirista e responsável por uma chuva de memes e figurinhas que correm pelo WhatsApp de todo mundo. Show! Hoje você vai saber os bastidores e a criação do Choque de Cultura, do Falha de Cobertura, da TV Quase e as histórias malucas e segredos de como o Daniel chegou até aqui. Mas enfim, e aí a MTV nunca descobriu, né? Nenhum de nós, né? A gente batia lá na porta, né? Mas a verba de vocês é 0. Vocês não têm dinheiro pra fazer nada, porque a gente queria chamar os entrevistados do Brasil inteiro na nossa cabeça. Todos que deram certo na MTV não deram certo em outro lugar. Então eu tinha essa impressão que tava todo mundo falando de mim, Choque de Cultura. Vem curtir entrevistas profundas com conteúdo e qualidade no novo quadro do canal, o Aprofundamos. Eu acho legal começar falando sobre a infância, porque a infância tem muito a ver com a personalidade artística que escritores, humoristas, músicos têm. Porque muito do que a gente faz é um reflexo das coisas que a gente gostava quando era criança, né? Então eu queria te perguntar como é que o que o Daniel criança gostava de assistir, de brincar, de ler, enfim. Qual que é o Daniel criança que vem na cabeça pela primeira vez, sabe? Tem muitas fases, né, eu acho aí, né, esse Daniel criança, assim, né. O que eu gostava de fazer, assim, que possa fazer alguma relação com o que eu faço hoje, fazia quando eu era bem criança, assim, na alfabetização, né, fazia quadrinhos, aí desenhava os personagens, né. Tinha os personagens fixos, eram 3 personagens, 2 cobras, um mosquito, e aí e aquilo eram coisas meio supostamente engraçadas, enfim, mostrar para as pessoas. Então. Tem algumas coisas de infância que até foram usadas, né, em crônicas minhas, em histórias, em episódios do Irmão de Jorel. O primeiro episódio que eu escrevi para o Irmão de Jorel foi o Gangorras da Revolução, né, é de uma coisa que eu percebi quando eu era criança, que quando as figuras de autoridade, seja minha mãe ou alguém na escola, ameaçavam contar até 10, até 3, sei lá. Nada acontecia depois dessa contagem, né? Era um blefe. Eu vou contar até 3 pra vocês saírem dessa gangorra! Não pode! E entrarem na sala de aula! Ela vai contar até 3. Aí é melhor a gente ir. Você já tinha alguma ideia, quando criança, do que você queria ser quando você crescesse? Porque quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser político. Você vê como a inocência das crianças, né, cara? Eu desisti depois de descobrir o que o político faz. Qual que era a ideia, assim? Primeiro eu falava que eu queria ser vendedor de picolé. Porque na minha cabeça devia ser uma coisa que eu gostasse, eu gostava de picolé. E era uma resposta que fazia sentido pra mim. Mas não sei se eu realmente queria, mas eu respondia isso. E aí depois mais velho era jogador... Isso, sabe, com 5 anos, sei. Aí depois mais velho com 8, sei lá, até 12, era jogador de futebol. Na hora de fazer vestibular, de escolher um curso, eu caí nesse golpe, né? Eu acreditei nesse mito de que, não, você é criativo, então você tem que trabalhar com publicidade. Publicidade é coisa de gente criativa. E eu achei que isso realmente era verdade. E depois eu vi que não tinha nenhuma conexão uma coisa com a outra, mas assim, era o extremo oposto. Se eu fizesse odontologia, eu ia dar mais vazão à criatividade do que com publicidade. E aí, enfim, mas aí é tarde demais, você já tava no curso. Mas você chegou a... Já tava fazendo meu TCC quando eu cheguei a essa conclusão. É uma boa conclusão para um TCC, né? Sim. Porque essa faculdade é irrelevante. Eu fiz um mestrado, na verdade, né? Eu fiz artes midiáticas, filosofia e prática em Greenwich, né? Em Londres. Uhum. Então eu tive minha jornada acadêmica foi até o mestrado. Nesse meio tempo, também surgiu a tua antiga banda Ócio, né? O Ócio, talvez, ele tenha ficado, independentemente de ter surgido antes ou não, ele realmente virou algo mais palpável, assim como uma banda que realmente existia. Eu acho que depois ali, quando eu tava me formando, né, a gente começou a fazer muito show em Vitória, lançamos um disco, né, em 2006. E aí eu fui para a Inglaterra, não para fazer um mestrado. Na verdade, quem foi para a Inglaterra foi o Ócio, né, em 2007. E aí a gente ficou para ficar um período lá tocando, mas acabou que esse período, como a gente tocava muito e a gente foi se enraizando lá.
eu acabei fazendo esse mestrado durante esse período. E aí depois que eu me formei, que eu terminei o mestrado, eu mudei para Cambridge, que eu arrumei um emprego lá numa firma de uma empresa de videogame. Eu era tradutor de videogame, uma empresa chamada Jagex. Eu traduzia vários jogos, né, mas principalmente um que chamava, nem sei se existe, acho que não existe, mas um chamava RuneScape. Esses jogos de multiplayer, de RPG online. Quando a gente tá nos nossos pensamentos intrusivos, ou pensa que a banda vai, tipo, estourar no mundo inteiro, que vai ser um novo fenômeno cult, que vai ser os novos Strokes, sabe? Uns que vão liderar um novo movimento, sabe? Que vai ser um ícone cultural daqui uns anos. Ou você pensa assim, não, isso aqui é somente o meu hobby, vai ser uma coisa boa e se durar, durou, se não durar, não durou. Pelo menos eu me diverti no caminho. Qual o pensamento teu com a Ócio, assim, que chega mais perto desses dois? Do fenômeno global, a ponto de destruir a vida de todos os integrantes da banda, claro. Mas assim, porque eu não tenho muito essa coisa do hobby, né? Obviamente, a banda ser um fenômeno global não depende dos integrantes da banda. Mas no que depende de mim, realmente, era uma dedicação total, assim, né? Como é comigo com audiovisual, ou é comigo também em relação à banda nova agora. Óbvio que eu não faço tudo todo dia, porque são muitos projetos, né? Mas eu me dedico a eles de forma no máximo que eu posso sempre, assim. E esperando que eles cheguem no maior número de pessoas possível e as pessoas gostem daquilo muito, né? Tanto quanto eu, enfim, é isso. Na época, o que te inspirava? O que era a musa, assim, das letras da Ócio, assim? O Ócio é de uma fase, assim, bem garageira, assim, né? Do meu interesse musical, né? Teve essa fase quando eu tinha 10 anos, descobri os Beatles, né? Por um filme, pelo Curtindo a Vida Doidado. Quando toca Twist and Shout, né? Naquela cena. E aquele cara também, ele é tão legal, né? Ele mata a aula, ele tem uma namorada maneira, ele tem um amigo, quer dizer, não tão maneiro que ele escraviza emocionalmente, mas ele é muito maneiro e ele canta naquela parada, assim, na rua, aquele desfile, né? E todo mundo acha ele incrível, eu também achava ele incrível. E aí eu fiquei tão empolgado com aquela música, eu e um amigo meu, Murilo, na época, assim, a gente, que é meu amigo até hoje, e a gente ficava cantando aquilo, passou na sessão da tarde esse filme, né? E aí, realmente, talvez tenha sido a primeira coisa que eu realmente achei seriamente que eu queria fazer. Mas, quando eu efetivamente toquei, aí tinha bandas, aquelas bandas de criança, e banda de pré-adolescente, adolescente e tal, uma coisa que não era só a gente tocando dentro de casa mesmo. Mas a primeira banda que foi o Oscar que realmente fazia show e tal, era numa fase mais garageira da minha vida, assim. Que aí tinha as bandas de Seattle, né? Toda aquela coisa. Depois as bandas de Seattle, que acho que foram, que deram mais, apesar de elas serem dos anos 90, né? Foi o que deu mais, acho que vontade. Cara, dá pra tocar uma coisa desse tipo e ser muito maneira e tal. Uma coisa meio um punk rock que não era bem punk, né? Mas na nossa cabeça a gente queria ter uma banda de punk rock, mas já não era isso, era um rock de garagem e tal. Qual que foi o motivo da tua volta pro Brasil? Foi a banda? Terminou o mestrado? Foi euro, tá valendo 100 mil vezes o real? A gente foi com a formação original, vamos dizer assim, da banda lá, e aí o Patrick, o baterista, ele em algum momento ele voltou pro Brasil, e aí a gente arrumou uma outra baterista, que foi a Iana, que é uma neozelandesa, e que gravou parte do nosso segundo disco, né, o Guilty Beat. O Patrick gravou também, mas ela também gravou, e gravou vocais também. E foi uma transição muito difícil pra gente, que a gente estava acostumado a tocar muito tempo com o Patrick, a gente estava no nosso melhor momento, muito azeitado, assim. E a gente demorou muito a se adaptar à Iana e a Iana a gente, assim. Então foi bem trabalhoso e a Iana saiu quando a gente terminou de gravar o disco. E aí entrou o Dennis, que era um alemão. Aí a gente tava tocando com o Dennis, já viajando com o Dennis pra tocar, aí tudo certo. Gravamos um clipe com ele. E aí bateu a crise de... Não lembro que crise. Teve a crise de 2008, eu acho, né? Acho que teve uma outra depois. O Dennis, ficou meio na merda, assim, de grana, de trabalho. Acho que ele perdeu o trabalho, alguma coisa com o apartamento dele, que ele teve que sair, enfim.
E aí, quando o Denis saiu, eu falei pro Larica, né? Falei, cara, eu não quero ir atrás de outro baterista, eu não aguento mais passar por esse processo de novo. Também eu acho que não ia melhorar muito em termos de grana na minha vida, meu trabalho. Eu tinha uma qualidade de vida que eu não achava que pela quantidade de trabalho que eu fazia que era justo, assim, sabe? A revista, a maior parte dela é da parte bem humorística, assim, apesar de ter as histórias mais sérias também. Mas a maioria, realmente, 90% da revista é de humor. Mas esse é um estilo que vocês vão seguir ou que não? Que não tem? Não tem nada amarrado com humor, nem com nenhum estilo específico. Cada cartunista que participa da revista tem liberdade total e todos são bem versáteis para fazer o que quiserem, assim, tem liberdade para isso. A Quase já existia antes de eu mudar para Inglaterra. Ela começou na UFES, né? Eu fazia, né, comunicação. Os integrantes eram do curso de comunicação e de artes, né? Ali da UFES. E aí, quando eu mudei para Inglaterra, rolou um motim. A galera da Quase decidiu parar de fazer revista e começar a investir em vídeos. O que eu achei uma insanidade, assim, né? Fiquei totalmente contra. Como assim fazer vídeo? A gente vai atuar? Nós somos atores, é isso? Vai apontar a câmera pra gente? E eles estavam de saco cheio de fazer quadrinho já, que realmente era muito ingrato, né? A gente lidar com aquele monte de revista. A revista era distribuída em bancas, né? Mas o que não vendia depois voltava pra gente, a gente guardava em casa, a gente ia pra festival de quadrinhos e eventos carregando aquilo num palio. E aí falou, não, vamos fazer uma coisa num ambiente digital, vídeos, o YouTube tava já, né, era uma coisa muito popular, assim, né, vídeos no YouTube, vamos fazer vídeos pro YouTube. Vamos fazer curtas para festival de cinema. Isso até foi muito importante pra gente, que era uma coisa muito tangível, né? Não é que a gente queria ir pra Cannes, a gente queria Festival de Vitória, então era muito possível. E eu fui contra, eu achava uma loucura, porque eu acreditava muito nesse sonho dos quadrinhos, assim, né? Eu achei alguns prints, umas digitalizações na internet, assim, gostei muito, porque eu cresci lendo a Mad. E a Mad era, pra mim, a coisa mais incrível do mundo, porque era as mesmas besteiras que eu falava com meus amigos, os mesmos nonsenses, os mesmos desenhos que não faziam muito sentido, assim, sabe? Os mesmos, às vezes até uns palavrões, umas coisas meio malucas, assim. A inspiração de vocês tem alguma coisa a ver com a Mad? E qual que era a maior inspiração, assim, da Quase? Com certeza fui criado pela Mad também, né? O Juliano, muito, mais do que eu, talvez. Muito, no meu caso, muito Calvin e Haroldo, né? Eu não sou um grande, apesar de querer ser cartunista, eu não sou um grande consumidor de quadrinhos, né? Dom Martin, né? Que tinha na Mad também, eu, me amarrava. Tinha uns livrinhos só do Dom Martin também. Dom Martin, tem até claro. hoje, em algum lugar. O Spy vs Spy, né? É uma coisa muito legal também, né? Isso eu sempre achei chato, o Spy vs Spy. Sério? Sabia? Pô, eu adorava. Nunca entendi a presença dessa sessão. Fica aí a crítica. Fica. Atenção, Brasil! As organizações Quase têm orgulho de anunciar que acaba de fechar um acordo multimilionário com uma das empresas mais bem posicionadas do mercado atual. A internet. A Quase agora possui vários tentáculos multiplataformas, possibilitando assim uma maior disseminação em redes sociais totalmente sustentáveis, acarretando em ações com maior consistência, durabilidade, conforto, networking, briefing e feedback. Não, vamos fazer um site, não sei o quê. E aí um dia, galera, era mó trabalheira o site, aí o cara que faz o site não ganhava nada pra fazer o site, aí o cara não mandava as coisas, a gente ficava puto com ele ficava puto com a gente, porque a gente não tinha dinheiro pra pagar ele. Aí, não, foda-se, vamos criar então um canal no YouTube, uma conta no Twitter e acabou, é isso. Que é o mesmo canal até hoje. E quando que surge o convite de ir pra MTV? Eu nunca me tornei um rockstar, né? Eu nasci rockstar. Inclusive, sofria muito bullying, né? Quando eu era criança, por ser rockstar na escola. Muito difícil. Até hoje é uma profissão muito difícil, né? Difícil lidar com tanto dinheiro, tanta fama. A gente sofre muito, é uma vida muito sofrida. Eu vejo nos jornais hoje em dia se falando tanto no sofrimento das pessoas que recebem salário mínimo, tem que viajar 4 horas de trem todo dia para ir pro trabalho, mas ninguém conhece a nossa realidade, que é muito mais difícil. A realidade da estrela do rock. Eu queria que você contasse um pouco como é que
foi a criação e tal, como é que foi o último programa do mundo. E hoje ele é super reverenciado, assim, né? Como um fenômeno super cult, assim. A ida pra MTV não foi pra fazer o último programa do mundo. O último programa do mundo aconteceu lá dentro, mais pra frente, né? A MTV, a gente batia muito na porta da MTV, né? E do Multishow também, Cultura, da Viacom. Principalmente na época que veio a lei das cotas de tela, né? Isso deu um incentivo muito grande das produtoras produzirem, dos canais procurarem produções brasileiras, né? Foi ótimo pra gente, assim. Talvez se isso não tivesse acontecido, o mercado não tivesse conhecido a gente, não sei. Mas enfim, e aí a MTV nunca descobriu, né? Nenhum de nós, né? A gente batia lá na porta, né? E aí, na sequência, a Lilian me chamou pra conversar, porque ela queria... A Calabresa tinha saído, tinha uma época... Era o último ano da MTV, né? Pra isso começar, tinha saído uma galera. Ela tava me considerando pra fazer o furo. E aí eu fui pra São Paulo. Eu lembro que tava saindo de uma dengue. Fui me arrastando. Eu andava, doía andar, assim. E eu fiquei em São Paulo 1 mês fazendo teste lá no furo. E aí um dia eu cheguei lá, mais um dia de teste, assim, e comecei a receber um monte de mensagem de um monte de gente, meu Facebook na época, né? Lotado de coisa. Eu, caraca, o que tá acontecendo? Tinha saído em tudo quanto é jornal que eu era novo contratado da MTV. E eu não tinha sido avisado por ninguém. E aí eu fui lá na sala do Zico. Eu falei, Zico, eu fui contratado? Aí ele, então, eu fui no Rio Content Market, que é um evento que hoje chama Rio 2C, eu acho, né? E como tava a imprensa toda lá, não podia perder essa oportunidade de comunicar a imprensa toda reunida ali e tal, não sei o que. Aí ele me falou quanto que era o salário, perguntou se eu topava. Eu falei, sim, né? Mas eu toparia realmente, mesmo se ele não tivesse sido divulgado, porque eu tava numa situação muito ruim. Se tivesse me chamado para ser porteiro, qualquer outra almoxarifada, eu iria. E ele falou uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim. Ele falou, você está sendo contratado para apresentar o furo, mas a gente tem interesse em qualquer ideia que você vier a ter. Aí eu falei, opa. Na sequência, me botaram para narrar o Rock Go, campeonato, o último ano do Rock Go, junto com o Furo, que era um programa diário. E aí começou a filmar o Overdose no Rio. Então eu fazia Rock Go e Furo em São Paulo e Overdose no Rio. Então era uma coisa assim que me consumia completamente. Eu trabalhava 7 dias por semana entre 2 estados diferentes e não dava tempo para pensar em nenhuma dessas ideias que o Zico estaria interessado, assim. As ideias que eu tinha do que seria um programa de entrevista que eu gostaria de fazer não tinha a ver com fim de MTV, fim do mundo, mas tinha. Eu só queria fazer um programa muito... Porque assim, eu fiquei um tempo na Itália, na época que eu fui tirar o passaporte lá, e eu assistia muita TV. A internet não tomava grande parte da vida das pessoas assim ainda. E a televisão na Itália era muito louca, né? Eram uns programas de auditório muito loucos. Não tinha conexão nenhuma entre um quadro e outro. Tava uma pessoa fazendo uma competição numa piscina, aí o cara fala e vira pro... Até foi usado isso no primeiro episódio, quando o cara vira pro outro e fala assim, agora feijões! E aí começa a falar de vários tipos de feijão, não sei o quê. E uma doideira, um desapego completo com qualquer tipo de lógica, assim. Eu ficava fascinado com aquilo. Eu falei, cara, eu queria fazer um programa que realmente não tivesse lógica. Não tivesse apego a uma estrutura e tal. Aí eu falei isso pro Juliano, ele falou, caralho, foda, podia ser um programa chamado Apocalipse MTV. Ele já teve essa visão de conectar com o momento da MTV e isso tem a ver com um apocalipse, né? E aí por isso as coisas das bombas, né, e tal. E aí eu fui falar com a Lilian, aí ela falou, porra, mas eu agora não posso apresentar mais nenhum projeto novo. Né? Então eu já tava lá mesmo, já tava tipo assim, faltava 3 meses pra MTV acabar. Agora vai acabar, pô, agora não adianta mais. Vou lá falar com o Zico de fazer programa novo? Não dá. Eu falei, não, Lilian, mas é agora que a gente consegue fazer o programa que a gente quiser, porque ninguém tá nem aí mais. Quando que a gente vai estar numa emissora falindo de novo na vida? Nunca mais. Aí eu expliquei qual que era do programa, a gente pensou no programa assim. Aí ela falou, tipo um último programa do mundo? Aí eu falei, porra, é isso, o nome do programa é esse. E aí ela falou com o Zico, e aí eles falaram assim, olha, tá bom, mas a verba de vocês é 0, vocês não têm dinheiro pra fazer nada, porque a gente queria chamar os entrevistados do Brasil inteiro na nossa cabeça, né? E aí ficou, porra, o programa podia ser meio um reality disso que tá acontecendo.
O programa poderia mostrar os bastidores da MTV e entrevistando as pessoas daqui. E aí a gente tinha escrito o primeiro episódio, já que tinha essa coisa de jogar caldo de feijão na minha cara, né? Todo episódio, né, tinha uma coisa de comer alguma coisa e aquela comida dar errado de alguma forma. Olha, eu preciso de R$12, porque o caldo de feijão custa R$6 e vai ser jogado na minha cara e se não der certo a gente tem que regravar. Aí eles liberaram a verba de R$12. E eles gostaram, especialmente do quadro Frase que Vai um Tapa na Cara. Pra mim era um quadro que apareceria uma vez e nunca mais. Eles falaram, não, esse quadro tem que aparecer todo episódio. E eles falaram assim... É quase uma trend de TikTok, né? É. Né? Porque todo mundo pode fazer a sua versão, né? Só que eles falaram, o programa vai ter que ser diário. Eu falei, não, gente, peraí, não dá pra fazer isso diário. Não, tem que ser diário. Eu falei, não, foi semanal, pelo amor de Deus. Não. Eu acho que as pessoas nunca entenderam, em lugar nenhum, quanto tempo que demorava pra gente escrever e pra gente editar o programa. Uhum. Acho que eles sempre acharam que a gente ligava a câmera e fazia loucuras que ocorriam a gente de momento. Uma pergunta totalmente de fã agora, que eu sei que, beleza, às vezes não é legal explicar a piada, mas eu queria muito saber sobre o momento Stefana Cecian. Porque é o seguinte, pra mim era uma das coisas mais engraçadas de todas, assim, porque, tipo, era uma pílula de qualquer coisa que tinha a ver com Stefana Cecian. Uhum. E assim, eu lembro de um que era tipo, você ligava pra uma loja e daí era a loja 2, entendeu? E aí você queria falar com o Stefano Cecian, ela falava, não, mas não tem ninguém com esse nome aqui, entendeu? Então vou deixar um recado, sabe? Cara, aquilo pra mim era a coisa mais engraçada do universo, assim, sabe? Loja 2. Alô? Alô? De onde fala? Da loja 2. Loja 2? Isso. O nome da loja é 2? Isso. Eu queria falar com o Stepan Ercecian. Com quem? Stepan Ercecian. Tem ninguém com esse nome. Ele não trabalha aí, não? Não. Mas ele mora aí? Não. Não tem ninguém com esse nome. Ah, tá bom. Mas se ele aparecer aí, eu posso deixar um recado pra ele me ligar de volta? Não tem ninguém com esse nome. Mas se por acaso ele aparecer aí, você pode anotar? Pode falar. Por que o Stefano Cecian, cara? Não tem porquê. Aí que tá também de fazer o programa às pressas, né? Pro mal e às vezes pro bem. De você ter ideias que talvez se você pudesse parar pra pensar, você descartasse. Porque, pô, isso aqui não tem nada a ver com nada. Mas quando você não tem tempo pra pensar, saem coisas do seu subconsciente. E foi. Eu só achava o nome dele engraçado, porque é um nome que rima, né? É um nome incomum. Eu achava engraçado. Na época eu achava mais engraçado do que eu acho hoje, coisas nonsense, assim. Então, o momento Stepan Ercecian, que ele não tem um porquê de existir, ele nunca teve nem a participação do Stepan Ercecian, né? É maneiro. E você procurar, né, esse cara e não encontrar. 4 motherfucker guys working on a TV show. One television station closing the doors. They will be unemployed soon. Very soon. But they are Brazilian and they never give up. They will fight for their lives in a story of true friendship, vacillations, lies, madness, beatings, faith, passion, love, tears, and sometimes a good joke. With Beto Ribeiro, Bruno Sutter, Daniel Furlan, and Paulinho Zero. This summer, and in the other summers too, we'll laugh and cry with the motherfucker. Not in the cinemas, but on YouTube. Subscribe yourself. A motherfucker. Beleza, aí a gente teve todo o último programa do mundo foi o último programa da MTV, né, cara? Uhum. Eu lembro, assim, do final da MTV, das últimas transmissões e tal. Só que me parecia que, tipo, não era o fim da MTV, mas não era o fim das pessoas que estavam na MTV. Porque todas as pessoas que eu gostava, que eu ainda gosto, foram fazer outras coisas, né? Então não era tipo assim, pô, acabou a MTV e morreu todas as pessoas que passaram por ali. Não. As outras pessoas continuaram fazendo coisas, né, cara? E aí eu acho que aí que veio o Amada Foca e veio a TV Quase também. Como é que foi essas duas versões de conteúdo? Tinha um pouco isso, né? Falava-se muito, não lá dentro, também na imprensa, assim, né? De que tudo que deu certo na MTV, todos que deram certo na MTV não deram certo em outro lugar. Tinha essa coisa que quando você sai da MTV não tem como você vira um outcast
na televisão brasileira, que é uma bobagem, né? Tipo, uma galera, assim, que saiu da MTV e, enfim, continuou mandando bem e tal. No meu caso, assim, especificamente, as coisas mais populares que eu fiz foram pós-MTV, né? Choque de Cultura, Irmão do Jorel, enfim. Mas eu realmente achei, assim, que tava tudo bem com isso, assim. Quando a MTV acabou, eu pensei, meus 15 minutos de fama acabaram agora, né? Era isso. Eu me encaixava nesse canal porque ele era um canal maluco, né? E eu não me encaixo em mais lugar nenhum. Realmente, aí foi o Amada Foca, ele passou já existia, né? Durante a MTV, mas passou a trabalhar mais, aí, e a TV Quase foi retomada. A gente pegou todos os episódios do último programa do mundo, botamos na TV Quase e começamos a fazer o Falha de Cobertura. Na TV Quase, né? Então a TV Quase começou ele só ia crescer mais pra frente um pouco com Choque de Cultura, mas foi retomado o canal, começou a crescer um pouquinho. Mas o Falha de Cobertura, eu consigo assistir ele e rir muito, mesmo sem saber piadas internas de futebol, sabe? Coisas do gênero, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Hulk tem o chute forte pra fora, né? Então, tipo, são piadas, são coisas que vocês conseguem fazer com que as pessoas que gostam de futebol curtem muito, mas quem também não gosta consegue achar graça naquilo, né? Por que fazer um programa de humor de futebol? Porque ele tem muito essa vibe de mesa redonda, né? De vários programas e tal, mas eu acho que tem uma inspiração e tem uma coisa que eu também sou muito maluco, assim, que são programas locais, sabe? Tem programas locais aqui da minha cidade, assim, de futebol, que, tipo, se passassem em rede nacional, assim, seriam todo mundo processado e tal, tudo mais. Só que é incrível de ouvir, sabe? Porque tem alguma coisa que eu não sei explicar que deixa tudo aquilo incrível, assim, sabe? Quando eu morava no Rio, eu sempre assisti muitas mesas redondas, né? Eu sempre assisti todas, mas tinha as minhas preferidas. Algumas eu passava a ignorar e outras que eu acompanhava mais. E uma dessas que eu acompanhava com mais interesse, quando eu morava no Rio, passava na CNT Rio, um programa chamado Camisa 9, apresentado pelo Luiz Orlando Batista, filho do Orlando Batista. Aí eu via esse Camisa 9, passava na hora do almoço, era um programa de 15 minutos. E aí ele falava, né, Camisa 9, o programa que está revolucionando as tardes dos seus dias úteis na CNT. E eu achava muito bom, eu até já falei assim uma vez ou outra no Falha, e ele terminava o programa com ponto final no Camisa 9 de hoje, que é uma coisa que eu incorporo no Falha como uma homenagem, né, ao Camisa 9. E tem algo também que tem muito no podcast de vocês também, no ambiente de música, que logo a gente fala, mas tem esse negócio de a gente tá assistindo e a gente não sabe se tudo aquilo ali foi roteirizado, se nada é roteirizado, se tudo milimetricamente é roteirizado. E eu lembro que o episódio do 7-1, né, ele saiu muito, muito perto da data, né? No dia. Foi no dia. Uhum. O vídeo saiu no dia. Não, a gente gravou no dia. Se ele foi editado... Ele deve ter sido editado na madrugada e talvez ido no dia seguinte, provavelmente, não sei. E como é que é esse processo de escrita, da onde é que vai o improviso, da onde que não vai e tal? Porque às vezes a gente fica nessa dúvida e eu acho que isso que dá esse tempero mais legal, assim, sabe? Eles são todos mais roteirizados do que as pessoas pensam, né? Mas justamente porque todos esses aí que você falou, a ideia é que seja uma conversa descontraída e você acredite que tudo aquilo que eles estão falando saiu da cabeça deles naquele momento, né? É escrito pra isso e a atuação é pra isso também, a gente, enfim, lê antes e tal. Mas, assim, o Falha, ele é menos roteirizado do que todos os outros, justamente por ele ter que sair no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, não dá tempo de você ficar roteirizando muito e tal. Então, o que a gente faz, a gente assiste um jogo normalmente é um jogo escolhido para ser assistido, mas a gente aborda outros jogos da rodada, né? Enquanto a gente tá assistindo o jogo, a gente tá comentando entre a gente e escrevendo. E aí, quando o jogo acaba, em 1 ou 2 horas ali, a gente organiza aquilo que a gente escreveu durante o jogo e vai gravar. E na hora da gravação, como tá tudo muito fresco ainda, sempre tem
muitos algo mais, assim, né? O Falha tem mais improviso durante a gravação, justamente porque ele foi roteirizado de forma um pouco mais precária. O 7-1 especificamente, a gente estava realmente muito revoltado, né? Muito puto quando o jogo acabou. E eu tava dando meio que um escândalo, assim, falando coisas muito parecidas com aquilo que eu falo na introdução do programa. E o Raul era o diretor do programa na época, e ele falou, cara, vamos agora pro estúdio. Não que a gente não fosse, mas a gente tava embromando um pouco, né, revoltado ali. Ele fala, vamos logo, que eu quero que vocês gravem nesse clima aí de revolta. E aí na hora que deu um rec lá, eu meio que falei o que eu já tinha falado em casa, e falamos coisas também na hora, né. Nas redes sociais, várias pessoas politizadas dizendo que a Copa já estava comprada, que estava tudo certo, que era só a gente continuar sem hospital e alienado, que a gente ia ser campeão. Fomos enganados! O Falha, ele é bem esse formato, né, de tipo, 2 personagens que estão ali comentando sobre esse assunto e ao mesmo tempo é uma paródia desse tipo de programa, né. E quando surgiu o Choque de Cultura, e ele estreou no Omelete, né? Os primeiros programas foram ali no Omelete. Lá nos Estados Unidos você pode organizar tiroteio a hora que você quiser, é um país livre. Não é assim não é essa bagunça igual aqui não. Qualquer evento de grande porte nos Estados Unidos tem que pedir autorização da prefeitura para ele acontecer. Lá nem tem prefeitura, Maurílio. Presta atenção, é estado mínimo. Claro que tem prefeitura, Renan. É o Schwarzenegger que é prefeito. Não. O Schwarzenegger, ele é fisiculturista há mais de 30 anos já. Eu tô fazendo a sériezinha dele lá na academia e é tudo conjugado, irmão. Como é que surgiu a ideia de vamos falar de futebol e agora vamos falar de cultura pop, de filmes, de super-herói, enfim? Foi um convite do Omelete para fazer um programa sobre cinema, né? O Falha de Cobertura já existia e o Thiago Romariz, ele chamou a gente para uma reunião, eu e o Caíto, e falou, a gente queria que vocês fizessem um Falha de Cobertura, ele queria o Falha de Cobertura, né? Sobre cinema. E aí a gente ficou de pensar e tal, e aí a gente conversando, depois com o Raul, vamos fazer um programa novo, né? O Raul até botou essa pira. Legal, a gente poderia então ter eu e o Caíto, a gente faz outros personagens, Raul faz um personagem, vamos chamar o Leandro para fazer um 4º personagem. E a gente faz esse programa, que também é um programa de debate, mas é um programa novo. E aí a gente falou isso pro Thiago, a gente pode fazer esse programa de cinema, pode ser um programa novo? Ele falou, pode ser. E aí a gente veio com esse programa, que foi um nome que o Raul pensou. O personagem do Rogerinho e do Julinho já existiam. E aí a gente desenvolveu os outros 2 personagens, né, Renan e Maurílio. A gente criou, né, um programa novo e entregou pro Omelete. Eles não criaram, né, eles encomendaram. Nem encomendaram um programa novo, eles encomendaram um Falha de Cobertura com outro assunto, né. E a gente entregou o Choque de Cultura. O Choque de Cultura, ele foi o primeiro... me corrija se eu estiver errado, mas foi o primeiro programa de vocês a, tipo, estourar e, tipo, sair da bolha dos fãs, das pessoas que acompanhavam vocês, né? Porque meu tio achou errado, otário, entendeu? Às vezes ele nem sabe de onde é que é isso, entende? Mas ele recebeu uma figurinha animada no WhatsApp, entende? Achou errado, otário. Como é que foi esse momento que vocês viram que, tipo assim, o negócio foi, tipo, explodiu, né? Não tem jeito, tipo, todo mundo que tem uma vida ativa na internet, assim, já passou por algum momento de, tipo, ver algum meme, ver algum bordão, assistir na época, enfim. Como é que foi esse momento, assim? Quem realmente faz nunca sabe direito, assim, o alcance, né? Porque qualquer pessoa tem notificações que são relacionadas a ela. Então, existe uma impressão de que a internet gira em torno dela. Então, eu ter muitas notificações sobre o Choque de Cultura porque eu tava vendo a internet logado nos meus perfis. Então, eu tinha essa impressão que tava todo mundo falando de mim, Choque de Cultura. Eu falei isso numa entrevista, num podcast uma vez, e o cara respondeu assim, não, mas tava todo mundo falando. Era o que eu ia falar. Mas você não tem, quando você não tem essa noção. Subiu o primeiro episódio, uma rejeição absurda que não existia antes, né, que a gente fazia programas para redoma de fã, né, então muita gente revoltada no Omelete, o famoso comentário visivelmente são atores, né, que é confundir as pessoas, acham que claramente, mas visivelmente são atores. E muita coisa, muito que porra é essa, quem são esses caras, que otário, que é um clássico dos programas quando tem um programa novo, né? Quando ele tava na Globo também tinha isso, né? Uma parcela. Até o próprio Falha de Cobertura, quando surgiu, as pessoas queriam o último programa do mundo de novo, né? Mas eu vou perceber que eu percebi, assim, como eu acompanhei muito de perto o surgimento do último programa do mundo e do Falha de Cobertura, eu vi que o Choque de Cultura, calma aí, esse aqui, ele
vai mais longe. Deu pra perceber de cara, assim. Muito influenciador, comediante e celebridades grandes, assim, retuitando, repostando aquilo e falando. E aí começou a virar uma doideira, em que os bordões estavam em todos os lugares, né? Figurinha de WhatsApp. Mas aí quando aparecia um monte de figurinha de WhatsApp com as coisas do programa, eu achava que os meios de mas deve ser de tudo, de todos os programas que estão fazendo isso, né? Eu não entendia que era muito porque era um trending, assim. Aí um personagem de uma novela, Débora Seco, na novela, manda um achou errado otário numa cena. Mas na época eu acho que realmente tava, assim, sabe? Eu acho que foi um divisor de águas muito, muito grande, assim, sabe? Uhum. E a coisa mais doida que a gente pode ver hoje é que a gente tem toda essa, como falha de cobertura, a gente tem o futebol que tem uma paixão, que tem um clubismo, que as pessoas se matam, às vezes, pelo seu time, elas sofrem, elas vivem aquilo e tal. E hoje isso acontece também com os fãs de filmes, né, cara? Com os cinéfilos, ou com os fãs de Marvel, com os fãs de DC, ou agora gente que gosta com cinema sem lacração, sabe? Sempre tem isso. Esses dois extremos aqui. Uma música também vai falar mal de uma banda na rede social, pra você ver. Exato. Exatamente. Só que eu acho que quando o Choque de Cultura começou, ele fazia essa piada sobre sobre falar sério de verdade sobre isso, sabe? E hoje em dia, né, cara, a gente vê, tipo, discussões muito mais absurdas do que acontece no Choque de Cultura, só que de verdade, né? Então, e no futebol eu acho que também. Mas eu acho que no cinema ainda mais, sabe? Porque no futebol é um esporte e tal e tudo mais. O filme, aquelas pessoas ali nem existem, sabe? Então, eu queria te perguntar se tá mais difícil de tentar fazer essa paródia da sociedade ou desse tipo de coisa, porque às vezes uma paródia ela fica menos absurda que a realidade hoje, entende? Não, acho que gente falando merda na internet, na televisão, sempre teve, sempre vai ter, né? Volta e meia viraliza um Roda Viva com um Maluf, um debate sobre fumar em ambientes fechados no avião, cinto de segurança, e muita gente me marca, né? Ah, parece Choque de Cultura, olha isso aqui. Então sempre teve esses debates absurdos, né? Gente muito burra, dando opiniões com muita convicção, né? Sempre teve, né? E com espaço para falar, né? Não acho que houve necessariamente um emburrecimento. Eu acho que o que houve é uma democratização, né, dos meios de comunicação pela internet. Você começou a ver mais, né? As opiniões de pessoas muito equivocadas, né? E muito cheias de si. Que o Choque de Cultura é isso, né? Eles não entendem sobre o que eles estão falando, mas eles falam com muita propriedade e debatem de forma muito séria sobre premissas absurdas que eles mesmos estabeleceram, né? O que teve foi talvez uma institucionalização na política, assim, desse tipo de pensamento, né? Você começa a ter candidatos que não entendem nada de política e de gestão pública, não só sendo relevantes na política, como ganhando eleições majoritárias, né? Isso aí realmente passou a acontecer de forma assustadora, né? E nos discursos também, né? Só a gente vê, por exemplo, o Adolfo Borges, né? Na época, tipo, você via assim, nossa, que exagero, que Adolfo coisa. Borges, assim, ele é de 2016, o vídeo. Pois é, sabe? Então, um tempo depois, a gente começa a ver isso, só que de verdade. E começa meio que ser meio normalizado, assim, sabe? Então, eu acho que o humor tem esse negócio também, né? Às vezes a gente quer exagerar alguma coisa, mas às vezes a linha vai esticando e você começa a meio que prever o futuro, assim, sabe? Juntos chegaremos ao fim da corrupção. Este é o meu compromisso. O meu número tá aqui. Ei, é do outro lado! Para mudar o Brasil, Adolfo Borges. E também tem o teu projeto musical novo, que é o Tropical Nada, né? Assim tão pouco, é muito pouco amor, é muito pouco, é muito pouco amor. Você já lançou um álbum agora, né? E o que mais que tá vindo por aí? Tá vindo o clipe novo. Talvez, como a gente tá no futuro agora, talvez tenha estreado, né? Mas o Quem é Meu Pai, da faixa Quem é Meu Pai, que é um clipe que a gente usou inteligência artificial de uma forma meio, né, cômica, assim, né? Foi finalizado lá no O2 e tal.
que são vários programas de auditório do domingo brasileiro, como se tivesse a galera lá. Se eu estivesse lá cantando essas músicas na banheira do Gugu, enfim. E agora, quais são os projetos que vocês estão fazendo? A gente tem o Ambiente de Música, estreou a 4ª temporada, né? Que é uma frase que vem do Choque de Cultura, né? Que ambiente de música é ambiente de droga. Sim, né? Mas aqui não é programa de música, é programa de cultura. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Como é que foi a ideia de criar esse podcast e como é que é a dinâmica? Seria muito diferente de ser produzido do Choque? Os roteiros são muito maiores, né? O Choque é um programa de 6 a 10, 11, 12 minutos, né? O podcast tem 25 minutos, em média, né? Então, os roteiros são mais compridos, são cansativos de escrever. Como a maioria dos podcasts são coisas soltas, né? A gente roteiriza, então são... Sei lá, você pega uma temporada inteira, vai dar mais de 300 páginas de roteiro, né? Tem o Falha de Cobertura, né? Falha de Cobertura 2024, que começou dia 2 de setembro, vai até o final do Campeonato Brasileiro. O que tá rolando no ar é isso. O Choque de Cultura vai ter uma série de ficção, né, da vida deles fora do programa, que a gente roda em outubro e novembro. Que massa. E aí vai estrear onde daí? Globoplay Canal Brasil. Vi alguma coisa, acho que foi no Twitter, enfim. É ruim quando começa essa frase, né? Vi alguma coisa no Twitter, né? Você geralmente vai ver uma coisa que não é verdade. Mas é sobre um filme do Falha de Cobertura. Tem algum plano? Tem alguma coisa em mente? Plano tem. Agora, a gente captou... Não, tem plano, não, tem mais que plano. Tem plano, tem roteiro. Tá em pré-produção. Mas a gente não tem o dinheiro todo captado ainda, né? Então eu só acredito vendo. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Como já captou a maior parte do dinheiro, a gente não tem o dinheiro ainda pra fazer tudo que tá escrito no roteiro, né? Mas alguma coisa a gente vai ter que fazer, porque eu não sei se a gente vai preso. Eu também não... O máximo é devolver o dinheiro. Não, isso jamais. Vamos fazer. Onde você estiver, seja uma estrelinha lá no céu, ou seja ardendo no inferno, um grande beijo pra você. E aí, galera do Aprofundo, tudo bem? Muito obrigado por ter assistido esse primeiro episódio do Aprofundamos até o final. Esses aqui são os membros do Clube Aprofundo. Então, todos esses nomezinhos aqui, eles me ajudam a escolher os temas e também assistiram esse episódio um dia antes de todo mundo. Então, se você quiser fazer parte do Clube Aprofundo, é só apertar no botão Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Queria muito agradecer ao Daniel Furlan por ser o primeiro convidado oficial, né, desse novo quadro, dessa nova proposta aqui do canal. O Rolandinho, a gente já tinha feito mais ou menos um piloto ali, eu gostei muito de fazer, mas esse é realmente o primeiro episódio com vinheta, né, com o nome Aprofundamos. E eu queria saber de você curtiu esse formato, gostou? Quem mais você gostaria de assistir aqui com eu trocando uma ideia e a gente contextualizando tudo com essa edição legal? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião, tá? E para esse quadro dar certo, você notou que ele ainda não tem patrocínio, né? Então, se você quiser que eu faça mais quadros e mais entrevistas interessantes como essa, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like, que isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e assim a gente consegue inflar o Media Kit para conseguir um patrocínio bem legal para que esse quadro tenha várias e várias temporadas. O clipe novo do Daniel ainda não estreou enquanto eu estava fechando esse vídeo, então assim que ele lançar, como eu coloquei na edição, ele vai estar aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, gente, obrigado pelo apoio de sempre. É muito louco ver esse canal crescendo e chegando em lugares que eu nunca achei que ia chegar, mas isso tudo é graças a você, tá bom? Obrigado, até a próxima.